Bom, turma, dando continuidade ao nosso estudo sobre a concentração das soluções, agora nós vamos trabalhar a fração em volume ou título em volume. Bom, a fração em volume ou título em volume mede a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. A nossa expressãozinha aqui embaixo, nós também vamos usar as letrinhas para não ficar escrevendo essas palavras o tempo inteiro. Então, o T é o mesmo T do título em massa, só que agora nós vamos ter os volumes das substâncias envolvidas. O soluto, V1, e embaixo o volume da solução, V1 mais V2. Então, vamos lá. Pessoal, a fração em volume ou título em volume, ela é usada para líquidos e gases. Ela é usualmente expressa em fração percentual, da mesma forma do título em massa. Tá? A única diferença é que agora a gente vai trabalhar com volumes. A expressão eu posso substituir por essa mais reduzida, soluto em cima e só o V sem o índice, como sendo o volume da solução. A porcentagem em volume, ela corresponde à fração em volume multiplicada por 100. É a mesma expressão que nós usamos lá para o título em massa. Vamos aqui a umas observações em relação aos volumes. Bom, quando a gente trabalha com soluções líquidas, mistura de líquidos, existe uma interação intermolecular que vai alterar o volume. Mas para os nossos cálculos, a gente não vai considerar essa interação intermolecular, tá bom? Então, uma notinha, a mistura de 50 ml de água com 50 ml de álcool, por exemplo, produz uma solução com volume final inferior a 100. 50 mais 50 dá 100, teoricamente, mas na prática, devido à interação intermolecular entre o álcool e a água, existe uma redução de volume, mas nós não vamos considerar essa redução de volume, nós vamos considerar a soma dos volumes, beleza? Então, aqui nessa nota diz que ao somar 50 ml de álcool com 50 ml de água, vai ter um volume inferior a 100. Mas, para os nossos cálculos da fração em volume, nós vamos considerar a soma dos dois, tá? Consideram-se 100 ml como a soma das duas substâncias. Então, aqui é só uma observação. A gente, por enquanto, não vai considerar as forças de interação intermolecular entre o álcool e a água, tá bom? Vamos continuar. Bom, pessoal, eu estou dando aqui alguns exemplos de soluções alcoólicas. Eu vou chamar a atenção para o álcool porque é uma solução mais utilizada no nosso dia a dia, tá bom? Então, do lado esquerdo vocês estão vendo aqui dois químicos trabalhando a análise do álcool combustível. Muitos postos de combustíveis, eles adulteram o teor de álcool na gasolina, adicionando outros solventes. E aí é necessário fazer inspeções periódicas para verificar a composição do combustível. Para ver se está tudo de acordo, né, se os teores estão corretos. E esse trabalho geralmente é feito por um químico bacharel, tá bom? Ou um químico industrial. Aqui do lado direito, vocês estão vendo uma amostra de gasolina. Bom, pessoal, no Brasil, a fração de porcentagem em volume do etanol dentro da gasolina, porque é mistura, não tem jeito, é de aproximadamente 24%. Tá? Porque não tem só o álcool, tem a gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos, e vocês vão aprender isso lá no terceiro ano. Por enquanto, gasolina, tá? Aí um detalhe, tá? Existem componentes tóxicos na composição do álcool combustível. Um desses componentes tóxicos é o metanol, que é uma substância altamente venenosa para nós. Pequenas quantidades é suficiente para deixar você cego ou te matar. Então, ele é venenoso para nós. Então, tem que ter cuidado com o álcool combustível. Não use ele para passar na pele, nem para cheirar, nem nada, tá? Esse álcool combustível é diferente do álcool que você compra no supermercado para usar em casa. Bom, a expressãozinha tá aqui do volume, né? O título em volume. E aí, nós vamos ver um exemplo de identificação de dados. Vamos lá. Imagine que você tenha adicionado 25 ml de álcool etílico a 75 ml de água. Desprezando variação do volume devido à interação intermolecular, né, interações moleculares, responda. Qual é o volume do soluto? Bom, o soluto aí é quem está em menor quantidade. Nesse caso é o álcool etílico, 25 ml. Qual o volume do solvente? Aquele que está em maior quantidade, a água, 75 ml. Qual será o volume total dessa solução? Como eu falei anteriormente, nós vamos desprezar a variação de volume
devido à interação intermolecular entre o álcool e a água. Então, você vai somar normal, 75 mais 25 vai dar 100 ml. Qual será o título em volume dessa solução? Bom, nesse caso a gente vai calcular. Então, vamos lá para a nossa expressão. Eu reduzi aqui, né? Fiz em uma linha só, V1 em cima, tracinho dividido, V1 mais V2. Vou substituir os valores, 25 dividido por 25 mais 75. E aí você vai ter em cima 25, embaixo 100, resultado 0,25 é o nosso título em volume dessa solução. E aí a perguntinha, o que o título em volume indica nessa solução? Gente, isso é interpretação. O que isso quer dizer? Bom, em 1 ml dessa solução existe 0,25 ml do álcool dissolvido, o que corresponde a 25% da solução, tá bom? Essa é a interpretação. Novamente, esses 25% ele foi calculado usando o percentual, a expressão do percentual, ou seja, você vai pegar o título que você calculou 0,25 e multiplicar por 100, e aí você vai ter 25% de álcool dentro da mistura alcoólica, que é o álcool dentro da água, tá bom? Então, se você tiver 1 ml da solução alcoólica, 0,25 ml vai ser do álcool, que corresponde a 25% do soluto dentro da solução. Ok? Bom, pessoal, falando de álcool, a gente está numa situação muito crítica, então vamos trabalhar conhecer um pouquinho do álcool. Nos rótulos de supermercado, a fração em massa, o título, não vem bem como a gente utiliza dentro da escola. Então, nos rótulos dos produtos químicos são encontrados teores com unidades diferentes das estudadas aqui na escola com vocês. Muitos desses teores não especificam claramente a relação a que se referem. Por exemplo, água oxigenada. Quando você vai comprar água oxigenada, nos frascos de água oxigenada, que é usada como antisséptico, o título percentual em volume do peróxido de hidrogênio, que é o princípio ativo da água oxigenada, é 3% na embalagem, mas isso não aparece. O que aparece lá é água oxigenada 10 volumes. Aí você pergunta, oi? O que é isso? Bom, o que isso significa? Gente, quando se fala 10 volumes indica a quantidade de gás oxigênio que vai ser produzida pela decomposição do peróxido de hidrogênio, porque ele se decompõe naturalmente. Tá? Então, se você abrir o vidro, ele se decompõe e vai fugir o oxigênio ali, e o que vai sobrar é só água. Então, esses 10 volumes indicam isso. Se você tiver 1 litro de água oxigenada, com a indicação 10 volumes, significa que esse litro de água oxigenada 10 volumes vai produzir 10 litros de gás oxigênio, O2, nas CNTP, condições normais de pressão e temperatura, tá bom? Então, é isso que significa os 10 volumes. Se chegar em casa e comprar água oxigenada 10 volumes, o que isso quer dizer, mãe? Fala para tua mãe. Significa, mãe, que quando o peróxido de hidrogênio se decompor, vai liberar gás oxigênio. E a quantidade vai ser exatamente 10 litros. Cada litro de água oxigenada vai ser produzido 10 litros de oxigênio. Ó. Informação nova aí para vocês guardarem, tá bom? E aqui tem um desenho mostrando exatamente essa informação. Bom, pessoal, também quando se vai comprar o álcool etílico, que é outro exemplo que a gente usa muito, quando chega no supermercado, lá não tem o título percentual do jeito que a gente aprende na escola. Lá tem GL e NPM. GL, Gay-Lussac, e NPM é outra unidade, que aparece para especificar a concentração da mistura álcool-água. GL significa Gay-Lussac. Gay-Lussac é parte do nome de um químico francês chamado Joseph Louis Gay-Lussac. Então, ele realizou vários cálculos e aí recebeu essa homenagem, grau Gay-Lussac. E NPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas. O grau GL refere-se à fração percentual em volume. Indicam a quantidade a 1 litro de álcool puro, o etanol presente em cada 100 partes de solução. Então, o GL é um tipo de indicar o percentual em volume.
E o INPM se refere à massa percentual desses dois líquidos na mistura. Então vamos ver aqui um exemplo. Álcool 96 graus. Você chega lá no supermercado e compra álcool 96 graus. O que isso quer dizer? De 96 graus GL significa que em cada 100 ml nós vamos ter lá dentro 96 ml do álcool e 4 ml da água. É isso que quer dizer, gente. 96 ml. Lá dentro daquele vidro vai ter 96 ml do álcool e 4 ml da água. Para um litro, lê-se: nesse material há proporção de 960 ml de etanol para cada 40 ml de água, se nós tivéssemos 1 litro, tá bom? Aqui tem alguns desenhos que mostram como você encontra o álcool no supermercado, tá bom? E NPM significa o percentual em massa. Então, aqui nós temos o mais seguro é o 46 porque tem mais água do que álcool. O teor alcoólico é menor, então é segurança, não queima com tanta facilidade como o 92,8, que é mais álcool do que água. Então, o teor alcoólico é maior, ele é mais perigoso. Próximo vídeo a gente continua.